extraordinárias. E eu quero perguntar algo para você. O que é que um homem ou mulher cheio da glória de Deus tem que ter? Responde para mim, essa está fácil. O que um homem e uma mulher que quer a glória de Deus na vida tem que ter? Responde para mim. Vai presbiterizar. O que tem que ter? Fé. Que mais? Unção. Que mais? Oração. Que mais? Presença. Que mais? Tudo isso tem que ter na vida do homem que deseja ter a glória de Deus. Mas a pergunta difícil é: o que é que o servo de Deus, que deseja a glória de Deus da vida, não deve ter? E aí? E olha, há uma coisa que o servo de Deus não deve ter, que é uma grande arma eficaz de Satanás nos dias de hoje, na vida do cristão, que derruba muito crente, que atrasa a bênção de muito crente. E às vezes ele nem se percebe o que é. Vamos ver se ele está sendo eficaz na estratégia dele? Deixa eu descobrir, deixa eu perguntar. Vamos ver se você sabe qual é a arma que o diabo tem usado para que o crente que quer a glória de Deus, que o crente não deve ter. O que é que eu e você como cristão não devemos ter para que a gente possa ver a glória de Deus? Desobediência, não é isso ainda. É o tema da minha mensagem hoje. Vocês têm que achar o tema da minha mensagem hoje, senão eu não prego, hein? O que não pode ter? Preguiça, o que não pode ter? Ainda não chegou lá. Medo, o que mais? O que mais? O que o crente não pode ter? Pastores, não decolas. O que o crente não deve ter? Vamos, gente, eu preciso pregar hoje. Eu preciso pregar, eu preciso achar. O que o crente não pode ter para ver a glória de Deus na vida? Vamos, me ajuda? Ao tema da mensagem. Não cheguei lá, não achei a palavra ainda. Eu ouvi um burburinho aí no alto, assim, mas veio do pastor no pecado, o que mais? Mas ainda não é o tema da minha mensagem. Tem coisa aí, ó, tá vendo? A arma é eficaz. Olha como a gente às vezes não sabe e se esquece dela. E ele tem usado isso na vida do crente, e a Bíblia diz que aqueles que têm este probleminha serão lançados no lago de fogo. Olha, complicou, hein? Estou te dando a dica. Não pode, não tem que ter. O que um crente não tem que ter na vida? Posso falar a palavra? Posso falar a palavra? Duvidar. Não pode ter dúvida. Vamos ver o que acontece com o duvidoso? Abra a sua Bíblia, Tiago, capítulo 1. Quer ver a glória de Deus, querido? Não pode entrar aqui com dúvida. Quer ver o milagre na vida? Não pode ter dúvida. Quer ver restauração? Quer ver milagre? Não pode ter dúvida. Olha só o que o Tiago nos ensinou. Capítulo 1 de Tiago. Espera aí que Tiago fugiu da minha Bíblia aqui, irmãos. Volta, Tiago, volta. Depois de Hebreus, tá? Para você que está lá no Novo Testamento, depois de Hebreus, a carta aos Hebreus, Tiago. Tiago, capítulo 1, verso 6. A parte B do versículo vai dizer assim: aquele que duvida, aquele que o quê, crente? Que duvida, é semelhante ao quê? A onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma de quem? Do Senhor. Dúvida é semelhante à onda do mar. O que acontece com a onda do mar? Ela vai e vem. Ela vai e vem. Assim é o pensamento do duvidoso. Uma hora ele pensa uma coisa, outra hora ele pensa outra coisa. Uma hora ele acredita, outra hora ele não acredita. Uma hora ele acha que o milagre vai acontecer, mas em uma circunstância difícil abala a fé dele, ele já está duvidoso se vai acontecer ou se não vai acontecer. É isso que Tiago está querendo dizer. Dois pensamentos. Ele vive entre dois pensamentos. Mas a palavra de Deus diz que Deus não tem nada com duvidosos. Muito pelo contrário, a gente vai ver por diversas vezes Jesus se indignando com a incredulidade do povo, dos discípulos, ensinando a eles. Há uma versão, há uma história lá em Mateus 6,6, que diz que Jesus se admirou com tamanha incredulidade do seu povo. E diz que por causa da incredulidade, ele não pôde fazer milagres naquela região. Olha o que a incredulidade faz, porque dúvida nada mais é do que incredulidade.
Dúvida é falta de fé. Dúvida é ausência da fé. É incredulidade. E Deus não tem nada com quem é incrédulo. Deus, Ele quer realmente que seu povo tenha um pensamento firme e focado na sua palavra. E olha, quando você é duvidoso, quando você duvida, olha só o que a dúvida produz na sua vida. Produz tudo, menos a glória de Deus. Nunca verá a glória de Deus aquele que duvida. Vamos ver o que a dúvida produz na nossa vida? Anota aí se você puder, porque essa é boa, tá? Mais uma que o diabo vai perder, vai abrir os teus olhos espirituais aí, e você vai começar a identificar na sua vida o que é que precisa ser tirado, ou o que precisa ser acrescentado. Olha só o que a dúvida produz. Primeira coisa que a dúvida produz: esquecimento. Amnésia. Ela produz esquecimento. Nos esquecemos do que Deus falou. Nos esquecemos das promessas que Ele fez. E às vezes você está com Jesus no barco, está dentro da casa de Deus, mas vem algo para testar a tua fé, vem uma tempestade, vem uma situação difícil, e você se esquece de tudo aquilo que Jesus disse a teu respeito. Verdade ou mentira? Prova disso, não vou dizer nem sobre nós, vou dizer de alguns que tinham Jesus no barco. Lembra da história? Adoro essa história. Marcos capítulo 4, você vai ver lá por volta do verso 36, 34, você vai ver a história de Jesus convidando os discípulos para atravessarem com ele um rio, um mar da Galileia, se eu não me engano. E eles pediram, e Jesus chegou até os discípulos e disse: ei, queridos, vamos entrar e atravessar e ir para onde? Para o outro lado. Jesus acabou de dizer categoricamente, não perguntou, não chegou aos discípulos e disse: o que vocês acham da gente ir para o outro lado? Olha, estava pensando aqui, será que a gente devia ir para o outro lado? Foi isso que Jesus fez? Não. Se você olhar a história, você vai ver lá Jesus dizendo: ei, vamos entrar no barco e vamos para o outro lado. E aí nós vemos na história que Jesus foi para a popa do barco e fez o quê? Dormiu. Por que ele dormiu? Porque ele sabia que ele podia confiar naquilo que ele falava. Ele podia descansar sobre aquilo que ele ordenou. Eu disse que eu vou chegar do outro lado. Não importa o que aconteça, não importa o que vai acontecer no meio da jornada. Se eu falei, se eu disse, se eu fui categórico, falei que vou chegar do outro lado, eu posso descansar e dormir, que eu vou chegar do outro lado. Só que no meio do caminho, os discípulos viram a tempestade. Água descendo, mar balançando, água entrando no barco. E aí o que aconteceu? Esqueceram do que Jesus havia falado. E cheios de dúvida no coração, se já chegariam do outro lado ou não, cheios de temor, o que eles fazem? Mestre, dorme não te importa que morramos. Como é que o senhor consegue dormir no meio desse vendaval, no meio dessa tempestade? E o que é que Jesus diz? Você já abriu sua Bíblia aí para conferir o que é que Jesus diz? Cambada de homem de pouca fé, duvidosos. Eu não disse que a gente ia para o outro lado, gente? Eu já não declarei, eu já não disse que eu chegaria do outro lado? O que é que vocês estão temendo? Ei, mar, quieta! Vento, silêncio, sossega aí. E olha que coisa linda. Mar e vento obedece. E o homem? Feito à imagem e semelhança, capacidade de raciocinar, inteligência, criado à semelhança e à imagem do Pai, duvida. E Jesus levanta: ei, até quando vocês me terão entre vocês? Então eles ficaram abismados: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Até ali não tinha entendido com quem estavam caminhando? Como assim? Viram tantos milagres, viram tantas coisas acontecerem no nome dele, mas diante de uma adversidade esquecem daquilo que Jesus falou. Será que não é assim eu e você na nossa vida? Quantas promessas você recebeu? Tudo que Deus falou a teu respeito desde o dia que você entrou na casa dele. As promessas que estão nesse livro, que são para mim e para você. Será que na hora da adversidade você olha para o céu e diga: ó céus, ó vida, que será de mim? E agora, quem poderá me defender? Ou você se lembra das promessas que estão aqui?
que aquele que é fiel no muito, no pouco, sobre o muito eu colocarei. Ei, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Ei, se clamares a mim, no dia da angústia, eu lhes enviarei socorro. Ei, porque anda ansiosa a tua alma, espera no Senhor. Ei, lança sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Será que tudo isso vem à sua memória? Ou vem a murmuração e você fica se perguntando, onde está Deus? Que Deus é esse que permite tal situação na minha vida, na minha história? A dúvida traz o quê? Esquecimento. Jesus não tem nada com duvidosos. Segunda coisa que a dúvida produz. Perdas. Fala aí para o seu amiguinho, perdas. Cuidado para não perder as coisas por causa da dúvida. E olha só, gente, a gente vê que a questão da dúvida só permeou a vida de crente aqui. A gente não vê muita gente sem ver, não, mas a gente está vendo cristãos aqui, ó, gente que conhece a palavra, que perdendo a fé. Como assim, pastora? Como é que você prova isso para mim? Provo. Capítulo 1 de Lucas. Conta a história de um homem chamado Zacarias. Zacarias era sacerdote no templo. Seria pai de quem, gente? João Batista. E aí diz a história lá na palavra de Deus, que eles lançaram sorte para ver quem iria acender o incenso lá no templo, e a sorte caiu sobre quem? Zacarias. E aí olha o que aconteceu, Zacarias entra no templo, e quando entra no templo, quem é que está dentro do templo? Crente. Não era a pastora Nádia, não era o pastor Leonel. Não era a pastora Renata, não era Paulo, Pedro, não era Elias, não era. Quem estava lá dentro, gente? O anjo. A Bíblia diz que o anjo estava lá dentro. E quando Zacarias viu, se assustou, o anjo começou a tecer coisas maravilhosas a respeito de Zacarias. E disse, Zacarias, você é mais que bem-aventurado, meu filho. Olha, de você vai nascer um que será semelhante a Elias. Vai pregar, vai anunciar o grande mestre, vai anteceder o mestre, o Messias. Você terá um filho abençoado. E começa a dizer, diante de quem que Zacarias estava? De quem, gente? De quem, gente? Do anjo. Gente, sacanagem, Zacarias. Está de brincadeira comigo. E Zacarias falando, olha, vai acontecer assim, Zacarias vai nascer da sua esposa Isabel, vai gerar e tal, e tal. E Zacarias vira para o anjo. Que coragem. E diz assim, será? Eu já sou velho. Como é que pode isso acontecer? Ele estava diante de quem, gente? Do anjo. E o anjo ficou tão furioso, gente. Eu acho o máximo isso. Eu fico imaginando a cara do anjo. Camarada, eu tenho mais o que fazer. Eu estou contextualizando, mas você lê, vai ver que é mais ou menos assim que está lá, tá? Cara, eu estou lá junto de Deus, cara. Eu tenho mais o que fazer. Eu tenho um monte de gente para cuidar. O próprio Deus me mandou aqui para dar um recado para você. Você está me dizendo um negócio desse? Porque você duvidou. Você vai ficar mudo e só vai voltar a falar no dia que seu filho nascer e você der a ele o nome de João Batista. Perdeu a voz. E o que eu acho mais lindo dessa história é que Zacarias perdeu a voz, mas Deus pegou o que era de Zacarias e colocou em quem? Em João Batista. Como é que João Batista é conhecido na palavra? A voz que clama em meio ao deserto. O que Zacarias perdeu, Jesus concedeu a João Batista. Deus concedeu e fez dele um proclamador, aquele que iria preceder o grande mestre, anteceder, aquele que ia preparar o caminho para a vinda de Jesus. Ele perdeu por causa do quê? Por que ele perdeu? Por que ele perdeu? Diante de quem que ele estava? Rapaz. A Bíblia diz que nós pastores somos o que na igreja? Anjos de quem? Do Senhor. Representantes de Deus para você. E nós estamos aqui para proclamar a vitória sobre a sua vida e dizer que a glória de Deus descerá sobre você. Mas eu posso estar cheio da glória, derramar sobre a sua vida essa palavra, mas se você duvidar no seu coração, você perde tudo. Perde, às vezes, aquilo que ele quer derramar sobre você, aí a gente não entende. Poxa, pastor,
Eu estou há 10 anos na igreja. Sirvo aqui há não sei quanto tempo. Chega um aí depois de mim, em menos de um ano, ele já está trabalhando, já está fazendo coisas para Deus, e eu estou aqui do mesmo jeito. Por que será? Por que será? Você acha que Deus tem filhos preferidos? Você acha que Ele tem filhos preferidos? Não. A Bíblia é bem clara e Tiago disse, ei, se não for com fé, se não for sem duvidar, se não pedir sem duvidar, o Senhor não lhe concederá nada. Tem que ser sem dúvida. Mas às vezes você olha para a circunstância, olha para si mesmo e pensa, eu já sou de velho, eu sou novo demais, eu tenho pouco tempo de igreja, eu faço isso, eu tenho esse problema, eu tenho isso e aquilo, e você mesmo coloca empecilhos diante daquilo que Deus quer derramar sobre a sua vida, porque tem um coração cheio de dúvidas. Deus te escolheu. Se Ele te plantou neste lugar, se os teus pulmões estão funcionando, se você está de pé, se você tem, querido, características de servo de Deus, Ele quer usar a mim e a você. Ele quer derramar sobre minha vida e sobre a tua vida a glória dEle, para que você faça muito mais até do que Ele fez, porque a palavra de Deus diz, obras ainda maiores vocês farão. Se vocês não duvidarem, não perca nada. Quanto você tem perdido por duvidar que Deus pode fazer? Duvidar que Ele pode te curar, por duvidar no seu coração que Ele pode transformar o teu casamento, a tua casa, a tua história, por duvidar no teu coração que Ele pode te levantar ministerialmente. Você olha para si mesmo e diz, de que forma, o que eu poderia fazer? Lembra a historinha que a pastora contou aqui dos 3 irmãos? Quem lembra? Historinha boa, vou relembrar você. Tinha 3 camaradas, 3 irmãos, terrível. Que vida miserável que os bichinhos tinham. Os 3 tinham uma deficiência e viviam cantando a cantiga da derrota. Eu não sirvo para nada, para que eu vou fazer? Não tem nada para mim. Eu não sirvo para fazer nada. Por quê? Qual que era o problema deles? Um deles mancava. O outro irmão tinha mão trêmula. E o outro arrastava a perna. E vivia os 3 pela cidade, céus, vida, o que eu vou fazer? Não sirvo para nada, não tem nada para mim. Só se queixando e pensando, eu vou ser usada para alguma coisa? Até que um dia chegou um fazendeiro na cidade. E o fazendeiro começou a observar quem ele chamaria para o trabalho na sua lavoura. E ele começou a observar aqueles 3 irmãos e falou, olha, tem um mistério para esses 3 aí, vou chamá-los para trabalhar. E quando aquele fazendeiro chamou aqueles 3, eles pensaram, eu não, eu tremo a mão, eu sou manco, eu arrasto a perna, não dá para a gente fazer nada. Moço, o que você quer fazer com a gente? Não sirvo para nada, estou a vida inteira assim, aleijado, dando desculpas, arrumando milhares de desculpas. Não, rapaz, espera aí, eu tenho trabalho certinho para vocês, vem cá, vocês vão trabalhar na minha lavoura. Falou, você que arrasta a perninha, vem abrir na terra. Você que tem a mão trêmula, vem com a semente. E você que manca, vem fechando a terra. Para de dar desculpa na casa do Pai. Se você está aqui, se Ele te plantou neste lugar, você tem características que Ele quer usar para o seu reino, para que você faça e cumpra a vontade dEle na terra. Chega de dar desculpa, crente. Deus quer derramar sobre a sua vida a sua glória. Não perca mais nada na casa de Deus por causa da dúvida. Se Ele te chamou, se te plantou neste lugar, Ele quer te usar. Para de desculpa. Deixa eu te usar para curar. Como é que é? Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa! Para de dar desculpa, eu não posso, porque eu sou assim. Vem para cá. A seara é grande. Poucos são os trabalhadores. Deus precisa de mim e de você. Não perca mais nada porque você duvida de si mesmo. Deus confiou a você. Se Ele te escolheu, porque não foi você que escolheu a Ele, mas Ele que escolheu você, é porque você tem uma função. Você tem, querido, as características que Ele precisa para usar neste lugar. Não perca mais nada por causa da dúvida. Não esqueça de nada por causa da dúvida. Não esqueça o que Jesus falou a teu respeito. E não perca as coisas por duvidar do que Ele pode fazer. E terceira e última coisa.
que a dúvida produz na nossa vida? É medo do futuro. É desesperança. É desconfiar do que Deus tem para mim e para você. A dúvida traz temor. A dúvida tira de você a alegria. Por isso que Deus não tem nada com duvidosos. A palavra de Deus nos conta, lá em Marcos, capítulo 9, a história de um pai. Um pai desesperado que já não sabia mais fazer com o seu filho, que várias e por várias vezes se convulsionava e se lançava no fogo, ora se lançava na água, porque um espírito dominava o corpo daquele menino e fazia com que ele fizesse tais coisas. E aquele homem, conta a história, já estava desesperançoso, com medo, cheio de dúvida, porque ele tinha procurado tudo e ninguém resolvia o problema do seu filho. Aí ele encontra os discípulos de Jesus. E os camaradas tentaram e não conseguiram nada. Oraram pelo garoto e o espírito não saiu dele. E aí se viu que a multidão se amontoou em volta do rapaz e viu que nada conseguia. Jesus viu aquele tumulto e pensou, o que está acontecendo? E quando se aproximou, o rapaz, o pai da criança, já sem esperança, cheio de dúvida no coração, se aproxima de Jesus. Olha, Senhor, está aqui meu filho. A confusão é porque meu filho está aqui. Há tempos que eu procuro solução para o problema dele. Trouxe ele até os teus discípulos e ele nada puderam fazer. Aí vira para Jesus, corajoso. Agora não é nem para o anjo, gente. Agora é com o dono do milagre. Bicho corajoso. Aí ele chega para Jesus assim, agora, se tu podes. Oi? Jesus olhou bem para ele e falou assim, oi? Se eu posso? Eu posso? Mas e você? Tem fé para crer? Jesus comprou a briga, falou, eu sei que eu posso. Eu posso. Mas e você? Tem fé para crer que eu posso mudar a história do seu filho? Você tem fé para crer que eu posso abrir uma porta que ninguém pode abrir? Você crê que eu posso fazer milagres? Você crê que Deus pode derramar da sua glória? Você crê? E talvez você tenha entrado aqui, talvez como esse pai. E aquele moço, depois de ter ousado dizer, se tu podes, encara um homem que compra a briga e diz, eu posso. Mas você, o milagre está na sua mão agora. Eu posso, mas o milagre está na sua mão. E tu, tem fé para crer? O que é que aquele moço responde, gente? Senhor, acrescenta a minha fé. Quando ele vê o tumulto, aqueles discípulos tentando salvar para o menino, ele já chega quebrando tudo. Jesus diz o quê? Olha depois na sua Bíblia. Ó geração incrédula, até quando me tereis entre vocês? Me traz o menino aqui. Se vocês não têm fé para expulsar isso, me dá. E o pai foi, mesmo duvidoso, colocou o menino nas mãos de Jesus. E ainda pediu, acrescenta a minha fé. Então o espírito que estava no menino, quando viu Jesus, o agitou, o lançou no fogo, jogou por terra. Mas Jesus repreendeu aquele espírito. E o menino levantou-se são, falando, curado para a glória de Deus. E aí os discípulos chegaram até Jesus e perguntaram, por que nós não conseguimos? E Jesus lhe explica, porque há certa casta de demônios que só sai com jejum e oração. Como você está em relação ao futuro? Onde você se imagina daqui 10 anos? Não precisa ser nem 10, como você imagina o seu casamento daqui 1 ano? Como você imagina a sua história ministerial daqui 5 anos? Onde você se vê fazendo coisas para Deus? Como você se vê? Ou a dúvida tem corroído o teu coração e tirado o esplendor da glória que Deus quer derramar sobre a sua vida? Às vezes dá medo. Você olha ao seu redor, você olha as circunstâncias, você olha para situações e você imagina como, de que maneira. Querido, mas quem tem experiência na vida
sabe que Deus tem sempre um escape na hora certa, no momento certo. Eu tinha um sonho porque havia uma promessa sobre a vida do meu pai, que ele teria filhas que louvassem o seu nome. E o meu sonho sempre foi cantar com essa pessoa aí, porque meu pai era dupla, ela tinha uma dupla, e eu queria fazer dupla. E eu falei, Jesus, o Senhor falou que era para os filhos. Aí ela vai e começa a cantar com a prima. Eu falei, Jesus, poxa, Jesus, mas eu vou ficar com o que o Senhor falou. Não vou duvidar. No tempo certo vai acontecer esse negócio aí. Aí começou a cantar com a prima. E a prima cantava, e ela cantava, e a prima cantava. E eu tentei fazer dupla com o Rodrigo. Misericórdia, gente. Ninguém merece. E não deu certo. E eu fui cantar sozinha. Meu pai corajoso gravou um CD para mim com 14 anos, com o vestido de noiva dela. Vendeu o vestido e fez um disco para mim que ninguém merece ouvir. Misericórdia. Mas era sozinha, mas lá no fundinho eu falava, Jesus, para, pai, é lindo mesmo. Vou cantar uma música para vocês. Ó o pedaço, olha que coisa linda. O Deus que eu creio abre mais que portas. O Deus que eu creio arranca a porta. O Deus que eu creio é assim. Ele faz mula falar, faz o rei comer capim. Sucesso. Olha, gente, coisa demais. Que poesia, que coisa... Bíblia pura. Não sei como é que eu não explodi para o mundo. Meu Deus, Jesus. Ficou maravilhoso, extraordinário. Foi meu cunhado que fez esse CD, foi divino, ficou muito bom. A cantora que era mais ou menos, o arranjo perfeito, maravilhoso. E comecei a cantar e sozinha, mas olhava ela lá e falava, beleza. Aí, Linéa veio avisar, estou indo para os Estados Unidos. Casei com o Liseu quer ir para lá, estou indo. Eu falei, agora. Só que aí sabe o que ela fez para acabar comigo, irmãos? Pegou o CD dela de dupla, foi no estúdio e gravou segunda voz em cima e começou a cantar sozinha. E eu falei, não, Jesus. Não. Meu Deus, o Senhor falou. E eu falei, Jesus, e agora? E o tempo passando. E tu dizendo que não ia dar certo. Aí um dia a gente vai cantar em Limeira. E chegamos em Limeira, ela esqueceu o playback com a segunda voz. Aleluia. E quando ela esqueceu, eu falei, é agora. Cheguei corajosa, enchi o pulmão de ar e falei, ô Renata, na hora a pessoa assim, né? Fica humilde na hora quando quer alguma coisa, né? O crente, vou sem duvidar, Jesus, eu vou lá, vou forte. Eu sei fazer segunda voz numa música aí. Você sabe? Eu nem sabia que você cantava segunda voz. Eu falei, pois é, uma aí eu ensaiei, eu tenho certeza. Então, vem aqui, deixa eu ver se você canta mesmo. E cantamos pela primeira vez em 1996. Ai, que dói falar essas coisas, que revela a idade. 1996. Cantei a primeira música com ela, O Crente Tem Consolador. E desde 1996 eu canto ao lado dela. Por quê? Porque não basta ter respeito. Tem que ter admiração. A gente só segue quem a gente admira. E eu sempre admirei o ministério dela e era ao lado dela que eu queria estar. E fomos cantando daqui, cantando acolá. E papai corajoso foi levar o nosso CD para uma gravadora grande lá no Rio de Janeiro. E levou eu e a Renata no escritório. E quando eu entrei naquele escritório daquela gravadora, que eu sentei na frente daquela grande empresária da música, ela ouviu a gente cantar. E bem séria, assim, olhou para mim, olhou para a Renata, nem olhou para mim, na verdade. Olhou para a Renata e disse assim, para o meu pai, e disse, eu gravo ela não, eu, no caso. Eu gravo a Renata, ela não. Gente, não fiz nada, gente. Pô, 18 aninhos, a pessoa humilde pra caramba, entrei na miúda lá no negócio. Pô, eu olhei assim... a Renata que falou, eu não quero. Aleluia. Alguém me defendeu. Papai disse, então não tem nenhuma das duas. Renata falou, eu não quero. Porque na gravadora dela só tinha uma loira, que era a filha dela. E o resto era tudo morena. E a Renata era morena, eu era a loira da dupla. Não queria outra loira, só queria morena. E eu saí dali com o meu coração, falei, Jesus, e tudo aquilo que o Senhor falou? Ó, o diabo veio e colou juntinho aqui, ó. E aí, Nádia? E o que Deus disse? E o que ele tinha falado? E para ficar mais difícil o negócio,
Quando eu volto para São Paulo, que eu chego em casa, vem um abençoado, para não falar outra coisa. Chegou, escuta, liga não. Vai cantando aí com a Renata, porque aí quando a Linéia voltar, ela toma o seu lugar e fica tudo certo. Oi? Ao entrar, eu falei, o senhor não disse que seriam as filhas? O senhor não havia prometido? Senhor, eu não vou dizer será não, porque eu confio no que o senhor falou, mas está difícil. Se o senhor não falar comigo, vai ficar complicado. E fui para o quarto chorar. E quando eu estava no quarto chorando, a minha mãe entrou no quarto, mas não era minha mãe. Eu vi a pessoa do próprio Jesus no lugar dela. Ela não disse nada, simplesmente me tomou nos braços, me colocou no colo. E eu vi que as lágrimas dela caíam sobre o meu rosto. E aquilo doeu mais, porque dói ainda mais quando dói nos da gente. Ninguém quer ouvir isso para o próprio filho. E eu falei, Senhor Jesus, é isso mesmo que eu sou? Eu sou só um tripé, eu sou um banco de reserva. Enquanto eu falava, o Espírito Santo disse assim, o telefone vai tocar. E quando tocar, eu quero que você atenda. E o telefone tocou. E eu fui atender. Era uma mulher de Deus, em Uberlândia ela estava, o Espírito Santo tocou ela lá, mandando me ligar. E lá do outro lado da linha, ela disse assim, ó, o Espírito Santo manda dizer a você, você não é tripé de ninguém. Fui eu que te coloquei ao lado da sua irmã. Espere, você vai ver o que eu vou fazer através do ministério de vocês, da vida de vocês. E aquilo alegrou meu coração. Fomos cantar no missionário R.R. Soares, porque uma canção tinha entrado numa coletânea dele, de músicas pentecostais, e nós fomos cantar aquela canção. E nós caímos na graça daquele homem. E ele disse, eu quero contratá-las. Ele só gravava pastores, os pastores da igreja. Eu falei, não, eu quero gravar vocês. Fizemos o contrato e ele gravou o nosso CD, só tributamos. E começamos a cantar e a gravar, ser divulgado pelo país na televisão. Quando, para nossa surpresa, fomos cantar na igreja, o pastor chegou até nós e disse, vocês receberam um presente. E eu disse, que presente é esse? Ele falou assim, vocês foram indicadas ao Grammy Latino como melhor dupla da América Latina. Não importa o que o homem pensa a teu respeito. Quando Deus resolve levantar alguém que não duvida, Ele te escolhe e te acha onde quer que você esteja. Você pode pensar que você é um entre muitos dos teus irmãos. Você pode pensar que está sozinho no meio dessa sua luta. Você pode até pensar no seu coração que esse problema não tem mais solução, que não tem como. Ei, Deus manda dizer a você aqui essa noite. Eu estou no controle da sua vida. Não duvide. O que eu falei, eu cumprirei. Se eu disse que levanto, eu levanto. Se eu disse que curo, eu curo. Se eu disse que faço, eu faço. Porque eu continuo sendo Deus. Os meus milagres não cessaram, mas há para você neste lugar uma porta aberta e Ele diz a você essa noite, passa por ela, sem duvidar no teu coração, porque sou eu o Deus que levanto, sou eu o Deus que derrubo, sou eu o Deus que faço, sou eu o Deus que destruo. A última palavra não vem do médico, não vem do advogado, a última palavra não vem do homem, a última palavra vem de Deus. Coloque-se sobre os teus pés, querido. Nós falamos que você tem 13 quinta-feiras, agora são 12. Já venceu aí. Até o fim do ano, né? É a campanha de Obed-Edom. Porque a glória de Deus estava naquele lugar, ele prosperou poderosamente. Quer prosperar na sua vida de fé? Tire a dúvida do teu coração. Quer prosperar na sua vida espiritual? Quer crescer como servo de Deus? Tire a dúvida do teu coração. Não pense pequeno acerca de si mesmo. Se Ele te escolheu, se você está aqui, se Ele te chamou, querido, você serve para algo que Ele quer realizar nessa terra.
Não duvide no seu coração, porque o único que atrapalha e que atrasa o mover de Deus na vida, quem é? Sou eu. Mas o diabo quer trazer a dúvida no teu coração. A esperança mata os teus sonhos. A dúvida mata a esperança do teu coração. Mata os sonhos de Deus para você. Mas ainda que esteja morto, Deus faz ressuscitar. Não era assim que estava a viúva de Naim? O que ela estava indo enterrar? Um filho. A Bíblia diz que ela já era o quê? Viúva. E estava indo enterrar o quê? O único filho. Olha a situação, o nível da desesperança daquela mulher. Por quê? Porque na cultura, se não tivesse ninguém para acolhê-la, ela teria que mendigar nas ruas para sobreviver. Porque uma mulher não podia trabalhar naquela época. Uma mulher, a função dela era a educação dos filhos e o cuidado da casa. E ela já havia perdido quem? O marido. E agora perdia o único? Porque se o marido, na ausência do marido, quem tinha que cuidar dela era o filho mais velho. Isso é tão real e Jesus se preocupa tanto com você e comigo, que o que foi que ele fez ao pé da cruz? Ele pegou Maria e disse o que a João? João, eis aqui a tua mãe. Maria, eis aqui o teu filho. Nem na hora da morte ele desamparou a própria mãe. Deixou alguém para cuidar dela. Não vai esquecer de você. E quando ele viu aquele cortejo triste, desesperançoso, indo para o cemitério, ele falou, não, eu preciso fazer algo por essa mulher. A Bíblia diz que ele se comoveu de íntima compaixão e chegou naquela mulher e disse o quê? Mulher, não chore. Chegou a solução para você. Parou e tocou no esquife. Não pode, pela cultura judaica, ninguém pode tocar no morto, gente, porque senão tem que ficar fora do acampamento por 7 semanas, 7 dias, para se purificar. Mas Jesus, quando quer abençoar alguém, ele quebra os protocolos, passa por cima do que for, quando chega a hora de abençoar o filho seu. Ele passou por cima daquilo e disse, não, eu preciso fazer um bem maior. Ele tocou no esquife, falou com o garoto e disse, levanta. E o menino levantou e a mulher voltou com o sonho dela ressuscitado para casa. Eu não sei como está o nível da tua esperança para que o teu milagre aconteça. Mas se você pensa, já morreu, pastora, minha esperança, ei, Deus ressuscita. E sabe no que eu fico pensando? E eu gostando dessa parte, eu fico conjecturando, essa parte não está na Bíblia, tá? Eu fico imaginando o coveiro. Lá no cemitério, cova aberta. Hora do almoço. Cadê o morto, gente? Tem que almoçar. Ninguém lembrou do coveiro, coitado. O coveiro está lá. Cadê o morto? Eita, sorro. Cova aberta. Até que alguém lembrou do coveiro. Falou, rapaz, sou eu aqui, tá? Historinha. Pensa comigo, imagina. Não está na Bíblia não. Se procurar, não vai estar lá. Alguém vai lá. Rapaz, fecha a cova. Falou, não, rapaz, o morto nem chegou, como é que eu vou fechar? Não, tem morto hoje não. Jesus chegou primeiro, ressuscitou o sonho da mulher. Fecha a cova aí que não vai ter morto hoje não. Ei, o coveiro espiritual chamado Satanás está lá fora, com a cova aberta, esperando para enterrar os teus sonhos, para enterrar a tua esperança, para concretizar aquilo que ele veio fazer na terra, que é o quê? Roubar, matar e destruir. Está só esperando. Está lá fora. Você vai sair daqui cheio de fé. A pastora falou, não vou duvidar, vou crer, tá, mas lá fora, você vai pisar o pé lá fora, ele vai colar na sua orelha aqui, ó. Será? E o que é que eu e você vamos responder? Sem fé, é impossível agradar a Deus. Abraão, contra toda esperança, creu. Oh, e ali estava difícil, gente. 100 anos. Deus disse que ia dar um filho. Ele tentou dar o jeito, arrumou confusão para a vida. Mas ele continuou crendo. Contra toda esperança, creu. E viu o milagre acontecer. Jó, perdeu tudo. Esse tinha razão para murmurar. Esse tinha razão para dizer assim, ó, acabou.
Deu. Quando vem a última facada, a mulher dele chega para ele e diz assim, ó, meu filho, deu, né? Perdeu filho, perdeu bens. Está aí, ó, cheio de doença na vida. Só não perdeu eu. Jesus foi bom com ele, né? Porque se perdesse a mulher ia receber duas, né? Porque ele recebeu tudo em dobro, depois misericórdia, duas igual aquela. Sabe o que você diz? Ai, Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ó, tá cheio de gente ímpio lá fora para te dar esse conselho bom. Para que continuar na igreja? O que você está ganhando aqui? Quinta-feira, feriadão, um calor desse. Podia estar na beira da orla, comendo um espetinho de camarão. Oh, maravilha, que delícia. Você está na igreja buscando glória. O que Jó responde? Eu sei que o meu Redentor vive e por certo se levantará. Mas ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Eita, se não tinha dúvida do Deus que ele servia. Mas Deus quer colocar hoje no teu coração. Fazer o que ele fez com aquele homem, com aquele pai. Tenha coragem e diga, Senhor, acrescenta a minha fé. Porque se olhar para as circunstâncias, Senhor, está difícil de crer que alguma coisa vai mudar. Quando eu olho para as circunstâncias, quando eu olho para a conta bancária, quando eu olho para a situação dos meus filhos, quando eu olho para o meu histórico, da onde eu vim, da onde o Senhor me tirou, ah, Senhor, eu tenho todas as condições de duvidar, mas hoje eu prefiro crer. Mas ainda que esteja difícil, Deus, eu vou me aproximar de Ti como fez aquele pai e vou dizer, Senhor, acrescenta a minha fé. Tira a dúvida do meu coração. Me ajuda a ver com os olhos espirituais aquilo que os naturais não conseguem enxergar. Eu contemplo a minha cura, Senhor, e eu não vou duvidar. Eu contemplo um milagre no meu casamento, eu não vou duvidar. Eu contemplo a minha vida livre dos vícios e eu não vou duvidar. Eu contemplo a minha vida mudada, restaurada, meu ministério de pé e eu não vou duvidar, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Você crê no teu coração? Vem para o altar do Senhor sem duvidar. Buscar a vitória que você precisa. Está difícil de crer, está difícil de compreender, está difícil de suportar. Mas o Senhor hoje quer acrescentar a sua fé. Está difícil de ver mudança no meu lar, está difícil de ver a história mudar. Está complicado, Jesus, mas acrescenta a minha fé. Eu vou me colocar no teu altar, Senhor, e sem duvidar. Porque foi a tua voz que nós ouvimos neste lugar essa noite. Não foi de mim mesmo, mas foi da parte do Espírito Santo de Deus para a tua vida. A glória do Senhor descerá sobre ti, querido. E aquilo que você não pode mudar, Deus mudará por você. Aquilo que você não consegue abandonar, Deus vai tirar do teu coração, vai acrescentar fé, vai motivar você, vai derramar mais da sua glória sobre a sua vida. E mudar a tua história, se você não duvidar. Não deixe o coveiro espiritual ganhar, querido, chamado Satanás. Não deixe ele enterrar a tua história, enterrar os teus sonhos, não deixe. Mas peleja pela tua casa, pela tua história, pela tua vida. Coloque a mão sobre o teu coração. Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que nos faz flutuar, Senhor. Tu és aquele que derrama a sua glória sobre nós. Tu és aquele, Senhor, que coloca o homem em lugares altos, faz andar entre príncipes. Tu és aquele que escolhe, Senhor, os improváveis dessa terra. Tu escolheu, Senhor, um assassino para guiar e tirar o teu povo da terra prometida. O Senhor, fez com que uma prostituta se tornasse em linhagem do meu Salvador. O Senhor, Pai, pega os improváveis dessa terra, um ladrão, Senhor, um usurpador como Jacó, transforma a vida daquele homem, Senhor, e faz dele, Senhor Jesus Cristo, um grande
Pai da história do povo de Israel. Ah, Senhor, o Senhor levanta da onde o Senhor quer. Não importa, Senhor, onde quer que estamos, o Senhor nos acha. Quando o Senhor deseja levantar, honrar, restaurar, ah, Senhor, eu posso ser um entre 12 irmãos, como era José, mas quando o Senhor escolhe os seus, não importa a luta que tem que ultrapassar, ah, os embates que tem que enfrentar, o Senhor o coloca entre príncipes e reis, para fazer coisas grandes para o Senhor. Pai, eu creio que a sua glória está sendo derramada sobre as nossas vidas aqui nessa noite, e essas vidas estão sendo transformadas, restauradas, para a glória do seu santo nome. Por isso, Pai, liberta agora. Ah, Senhor, restaura a sorte agora. Visita, Senhor, agora aquele que está longe. Ah, Senhor, opera um milagre nas finanças, nos negócios. Opera um milagre agora, Senhor, no casamento, na família, nos filhos. Deus, Tu és o Deus que derrama da sua glória sobre nós. E é ela, Senhor, que nos faz andar em lugares altos. Ah, Senhor, nós queremos voar como águias, queremos subir mais alto, e é só cheio da Tua glória e da Tua presença que venceremos a dúvida que tão de perto nos rodeia, essa arma que Satanás usa para colocar, Senhor Jesus Cristo, para abalar a fé do Teu povo, porque ele ganha muito mais com um líder perdido do que morto. Porque um líder perdido influencia muitos, um pai perdido influencia os filhos, um servo perdido influencia, Senhor, o rebanho. Mas nós queremos colocar, Senhor, no Teu altar essa noite, o nosso coração, e pedir a Ti, acrescenta a nossa fé, nos ajuda, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Não queremos andar, Senhor, em dois pensamentos. Não queremos andar segundo o conselho dos ímpios. Mas queremos confiar na Tua palavra, que nos garante que aquele que crer, este será salvo, tu e a sua casa, tu e a sua casa. Aquele que crê viverá milagres. Aquele que crê e confia, esse tem esperança. Obrigada, Senhor, por este momento e essa palavra. Obrigada, Senhor. Tira de nós toda a incredulidade. Enxerta-nos de novo, como diz essa palavra. Porque se formos incrédulos, seremos cortados. Mas se nós renunciarmos e confiarmos em Ti, o Senhor nos enxerta outra vez e nos garante a vitória. Não queremos perder, Senhor, mais nada por conta da incredulidade. Não queremos esquecer das Tuas palavras. E não queremos temer, Senhor, diante de um futuro incerto. Mas queremos confiar em Ti, que o Senhor já traçou um plano. E nada vai impedir que os Teus planos sejam cumpridos em nossas vidas. A não ser, Senhor, a minha incredulidade. Ajuda-nos a crer. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, querido.